A gente está reunido aqui hoje para falar sobre fundamentos para a legislação espeleológica, né? E sobre os avanços que a gente deveria ter na nossa legislação. Como a gente proceder nessa... para que a gente tenha uma legislação melhor que realmente conserve o patrimônio espeleológico. A gente tem discutido isso na SBE já há bastante tempo. O Cleiton vai até apresentar um pouco do histórico da legislação espeleológica no Brasil, como é que aconteceu tudo isso. E desde quando foi editado o decreto 6640, de 2008, a gente tem se posicionado contra esse decreto, dizendo que ele não foi feito de uma maneira participativa e tem falhas, né? Então a gente está querendo partir para um outro momento agora. Se esse decreto não está bom, a gente quer dizer como a gente acha que deveria ser uma boa legislação e partir de fundamentos para isso. Então, partir não de discutir o final, só discutir quais são os critérios, alguma coisa assim, mas discutir o anterior, o que deve vir antes, o que deve ser fundamentado para que tudo isso aconteça. A SBE já começou essa discussão, a gente divulgou alguns dias atrás, a maior parte de vocês deve ter recebido, os fundamentos para a conservação de cavernas, são 6 regras bem curtinhas, mas embora elas sejam curtas, teve uma grande discussão para chegarmos a essa conclusão aqui. Então, só para quem não conhece, bem rapidamente, todo ambiente subterrâneo é potencialmente importante e não há possibilidade de restauração em caso de supressão. Vamos aumentar. Então, isso é meio óbvio, mas a gente quis salientar isso, que a gente sempre tem essa consideração que é um recurso que ele é diferente de outros recursos, ele não há possibilidade de recuperação no caso de um impacto que seja irreversível. A legislação espeleológica deve ser focada na preservação e na conservação do patrimônio espeleológico como um todo, incluindo os ambientes indispensáveis ao equilíbrio ecológico, além de incentivar o conhecimento técnico científico e seu uso sustentável. Então a legislação ela não deve focar só o que deve ser destruído, como fazer a classificação disso, mas ela deve ser focada na conservação e se tiver que ter alguma abertura para isso, se for realmente necessário, que ela trate disso também. Os impactos em cavernas não podem se implicar em perda de características significativas e singulares do patrimônio espeleológico como um todo. Então o que for único, a gente não quer ter perda do que for único, que for inigualável. E também não pode ter uma perda no patrimônio como um todo, de maneira que você descaracterize o patrimônio não individualmente, mas como o conjunto de todas as cavidades naturais subterrâneas. Além disso, deve ter clareza sobre a real necessidade do impacto, avaliando o ganho socioambiental do empreendimento, além da impossibilidade técnica e locacional de chegar a um bom resultado por outros meios menos lesivos. Então, não é só que você classifica a cavidade e se você considerar ela menos importante, você pode impactar. Mas também avaliar a necessidade do empreendimento, se o empreendimento é importante, se ele não é, e se há a possibilidade de você chegar ao mesmo resultado sem ter que sofrer um impacto no patrimônio espeleológico. Qualquer metodologia que se propõe a gestão do patrimônio espeleológico deve ser testada de forma significativa e eficaz antes de ser adotada como norma. Então você não põe a norma, adota na prática e depois vê os resultados. Também é óbvio, mas é bom deixar salientado. Nos casos onde não existe embasamento científico consolidado, deve-se aplicar o princípio da precaução, adotando a posição mais restritiva até que se tenha a certeza do resultado. Então tem que ter um fundamento científico consolidado, porque a ciência a gente sabe que ela tem uma validade, mas a ciência avança. Então muitas coisas que a gente considerava como corretas, depois de um tempo ela pode ser considerada como um equívoco, ou algo que não tinha sido considerado antes. Né? Então é importante que tenha esse embasamento científico consolidado. Por se tratar de bem difuso, a sociedade como um todo, principalmente a comunidade espeleológica, deve participar da tomada de decisão sobre o patrimônio espeleológico brasileiro. A gente quer participar de tomar decisão também sobre os rumos desse patrimônio que vai ser feito dele. Esse documento circulou entre os associados, ficamos acho que mais de 2 meses debatendo, principalmente por 2 pontos que estavam nesse documento, e ele é bem embasador. A ideia da gente é que agora a gente comece as discussões e que no futuro a gente consiga caminhar, chegando até os detalhes mais práticos e pertinentes à legislação também. É isso, gente. Você não quer sentar aqui na frente? É só te ver. Mas ele vai falar, não vai deixar. Tá bom. Cleiton. Então é o seguinte.
A ideia aqui foi colocar dois momentos. Um, a gente falar um pouquinho de história, até porque nem todo mundo aqui tem cabelo branco. Então a gente colocar um pouco a evolução da questão da proteção de cavernas no Brasil. E segundo, a gente considerando o momento atual, que recomendações. Então, uma das questões chaves é, como disse aqui o Marcelo, esse trabalho eu acho fundamental que a S10 esteja colocando agora em prática, uma coisa que a comunidade como um todo já percebeu, que nós precisamos rediscutir. E não é só a legislação, é que a legislação ao mesmo tempo é onde converge muitas coisas de uma política de proteção ao patrimônio espeleológico brasileiro. Então, quando a gente, assim, na década de 80 principalmente, fez um trabalho de criar o que é a atual legislação hoje, menos coisa deturpada pelo Congresso 640, teve toda uma estratégia, com metas, e a gente seguiu e conseguiu cumpri-las todas. Depois tivemos uma puxada de tapete ali, mais recentemente com essas coisas, mas agora eu acho que é o mesmo processo que está sendo renovado nesse mesmo quadro. Tá? Então a ideia é mostrar um pouquinho dessas duas coisas. Pode passar? Lembrando só que aqui estão as principais áreas de ocorrência de caverna no Brasil, quer dizer, e aqui com destaque para a questão das áreas cársticas em rochas carbonáticas, mas lembrando que tem caverna no Brasil inteiro. Então nós estamos falando realmente de uma coisa nacional. Então nós vamos ter que pensar, primeiro, dos itens que eu acho que a gente precisa ter em mente é que nós temos situações diferenciadas, mas nós temos uma coisa de uma legislação e uma política nacional que precisa ser feita, considerando os vários tipos de litologia. Depois eu vou falar dessa loucura agora da Vale do Rio Doce, lá em Carajás, mas lembrando que toda a legislação que a gente fez até agora foi basicamente voltada em cima da experiência em rochas carbonáticas. Talvez a gente tenha, inclusive, que pensar que litologias diferenciadas, como é o caso do minério de ferro, tenha que ter alguns estudos complementares, estratégias complementares, etc., porque é outra inserção do ponto de vista genético também. Então, fala assim, tem milhares de cavernas numa área lá de minério de ferro. Né? Então, como é que trata essa situação? Além do mais, considerando que o caso do minério de ferro é coisa central do tal do PAC, que hoje é o Programa de Aceleração da China, do qual o Brasil depende totalmente. Como tratar isso? Né? Então, se a gente simplesmente falar, não dá para fazer nada, a gente perde. Se a gente também achar que isso é normal, podemos destruir, porque nós precisamos para a nossa balança comercial e a Vale tem que ser a segunda a passar para a primeira mineração do mundo. Então, como tratar situações realmente excepcionais? Eu acho que tem que ter esse tratamento. Segundo, nesse mapinha aqui, eu queria destacar também que tem algumas regiões que são especialmente importantes. Alguns estados e alguns municípios. E a gente tem falado só de uma política ou uma legislação nacional, e eu acho que a gente precisa trabalhar muito na questão de políticas e legislações estaduais e municipais. Então, por exemplo, o que os estados e os municípios têm poder concorrente perante a Constituição para proteger o meio ambiente. Né? Então, às vezes, algumas coisas nós não vamos conseguir o apoio em âmbito nacional, federal, mas podemos reforçar e conseguir em âmbitos estaduais. Eu acho que nós temos que ter uma estratégia voltada para os estados e, em alguns casos, também para municípios. Por exemplo, se um município cria um parque natural municipal, uma área de caverna, aquilo lá vale nacionalmente. Quer dizer, é uma forma de proteção também. Não depende só de IBAMA ou SECAV darem autorização para que você vida ou não. Certo? Então, é isso que eu queria lembrar essa questão territorial. Passando. Só uma perguntinha. Um Estado pode ser, temos legislação mais restritiva do que a só pode ser mais restritivo. Ou seja, ele pode... Menos restritivo não pode. Não, sim. Não. Mas ele pode dizer, não se destrói caverna, acabou. Pode.
Um estado é assim, uma diferença que nós temos que considerar duas coisas. Todas as regras que são genéricas, elas são frágeis, certo? Por quê? Porque você fala assim, toda a flora, toda a fauna, todos os rios, todos não sei o quê, aí o que acontece? É um pouco o risco da fragilidade da nossa legislação anterior, porque dizia, nenhuma caverna pode ser destruída. A hora que pôs tudo, aí você misturou o que é fundamental com aquilo que realmente, nós vamos continuar cortando árvores, nós vamos continuar usando rios, nós vamos continuar algum impacto dada a nossa existência, certo? Vai existir. Mas a hora que então você coloca tudo junto, você enfraquece as coisas mais importantes. Perde uma hierarquia que eu acho que é uma parte da estratégia que nós temos que criar. Nós temos que ter hierarquia. Mas aí eu quero discutir depois o conceito de relevância, porque esse eu considero que, talvez não da origem dele, com certeza não a intenção de quem propôs, mas foi a pior coisa que inventaram para o patrimônio museológico brasileiro na sua história. Foi esse conceito de relevância, que quebrou o conceito anterior que tinha, e daqui item 1 dos fundamentos colocados pela SPE, é que toda a caverna é importante até para o contrário, certo? E com o princípio da relevância que está usando hoje, nenhuma caverna é importante até que se prove que ela é muito importante, e mesmo assim ela vai surgir. Ou seja, houve uma mudança de paradigma, de fundamento, desde o princípio, que isso é a pior coisa que já aconteceu em termos de legislação para qualquer, não é só para a caverna. É a mesma coisa, você imagina isso para as praias, que também são bens da União, para as dunas, para as ilhas, para tudo, desde da União. Você fala assim, bom, você vai ter que provar que a ilha é muito relevante, senão você pode destruir, conserve outras duas ilhas. Certo? O princípio que está nesse decreto aí, ele é o pior retrocesso só comparável a coisas do Código Florestal. Ou seja, ele não é à toa que nós estamos vivendo desde o momento esse tipo de coisa. Certo? Então, assim, o Estado pode falar, estas aqui, ninguém mexe. Pode. A primeira medida oficial de proteção à caverna no Brasil foi a aquisição de áreas. Por quê? Porque a caverna ainda não era bem da União, não era uma coisa separada. E aí, embora já tivesse as coisas do manifesto de Mira, aquela separação entre solo e subsolo, mas caminhou numa coisa que era, de uma certa maneira, criar, proteger. 10 cavernas que estão lá, além da caverna do Diabo, outras 9 cavernas do Petágio, que foram a base para depois se criar o Petágio. A maior parte dessas cavernas era lá na região de Caboclos, porque era por lá o caminho, inclusive, a ligação principal, os caminhos que iam por ali. E o Petar foi a primeira unidade de conservação formalmente criada para proteger cavernas. E eu estou chamando a atenção em cima disso, porque continua sendo ainda a melhor estratégia de todas, criar áreas protegidas, criar proteção específica para certas áreas e associado com a proteção geral e dar regra para o geral. Não é escolher entre uma coisa e outra, é fazer as duas ao mesmo tempo. E, por exemplo, eu acho que a gente tem trabalhado muito pouco, nós não temos uma política, nossa comunidade espeleológica, de criação de unidade de conservação para proteger as nossas cavernas. Então, por exemplo, por mar, na reserva da biosfera, aqui a gente tem o colegiado mar, por exemplo, que envolve um monte de instituições. Nós temos uma lista, eu tenho lá, com todas as coisas, com os processos, etc., tem uma lista que nós estamos seguindo. Tem 21 unidades de conservação costeiras e marinhas, que nós estamos lá enchendo o saco do Ministério, fazendo trabalho, não sei o quê. Então, assim, qual a nossa lista, do ponto de vista da espeleologia? Porque é de áreas, não de uma caverna, de áreas, e pensar dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Bom, até 86 não havia nenhuma legislação específica para o conjunto das cavernas, patrimônio espeleológico. Tinha a proteção de uma caverna aqui, de outra ali, ou daquelas que estavam dentro de uma unidade de conservação. Mas tinha algumas leis gerais que eram usadas, que também estão um pouco em desuso por nós. A lei da fauna, do Código Florestal, da arqueologia, dos recursos hídricos e assim por diante. Então, eu acho que também nós devemos
Quando a gente está muito ameaçado em cima de uma linha, eu acho que a gente também tem que fortalecer todas as outras. Precisamos ter principalmente parcerias nessas áreas. Eu acho que é importante uma parceria fundamental assim, com o IPHAN e colocar a questão do patrimônio espeleológico lá, que está na Constituição, dizendo que é patrimônio cultural do Brasil, e o IPHAN não tem nada específico, o IPHAN Instituto de Patrimônio Histórico, não tem nada específico, deve ter um departamento de bens arqueológicos e históricos associado à caverna, certo? Então, quer dizer, cadê esse patrimônio? Todo mundo sabe que é importante. Uma das coisas que está lá em Carajás para ser destruído eventualmente, ele tem dúvida com um sítio arqueológico de 10 mil anos, certo? Então, isso daí não devia ter discussão nenhuma. E não devia ser simplesmente passa o IBAMA dar uma autorização. E isso, e o patrimônio arqueológico, histórico que está ali, certo? Então, agora também precisaríamos então fortalecer outros órgãos. Eu acho que ele está muito na mão de apenas dois, e que estão sob uma pressão violenta, certo? Hoje, alguns órgãos viraram despachantes, certo? Infelizmente é assim que acontece nessa caverna, viraram despachante de licença. A decisão é política e depois vai lá e não importa o dado técnico. Infelizmente a gente está vivendo isso no Brasil muito claramente em várias áreas. Então também nós precisamos, não podemos colocar todos os nossos ovos num ninho só, como diz, né? Precisamos de apoio e fortalecer essas várias outras instâncias. Ok, próximo. As primeiras iniciativas de proteção legal de cavernas em âmbito nacional se deram através de resolução do CONAMA, certo? O CONAMA que também sofreu ataques recentes aí de tirar poderes do CONAMA, etc. Essa briga do Código Florestal, o Código Florestal é só a ponta do iceberg. Toda a legislação ambiental no Brasil está sob ameaça, toda. A lei do SNUP tem 4 projetos de lei no Congresso, né? Pensado, não, estão lá correndo e atacam o SNUP em coisas fundamentais. A lei da Mata Atlântica, toda a legislação, se vocês pensarem, está sob ataque. Tem no Congresso Nacional em torno de 400 projetos de lei que são para ou flexibilizar a legislação ou para tornar mais difícil. Por exemplo, criação de unidade de parques nacionais, por exemplo, de deixar de ser um direito e uma obrigação do Executivo e só ser aprovado no Congresso Nacional. Já imaginaram, por exemplo? Isto é uma PEC, um projeto de emenda constitucional, 215, que está andando lá, já passou em 2 comissões. Ou seja, pode ficar muito pior. Tá? Então, é um quadro realmente preocupante. Mas lá no CONAMA, foi em 86, que era o único órgão, realmente, assim, uma autonomia maior, em 86, que criou, por proposta da SBE, uma comissão especial para tratar de proteção do patrimônio espeleológico. Esta comissão dela surgiu um Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico, que virou uma resolução do CONAMA, e daí, nesse movimento, que a gente propôs que as cavernas virassem bens da União na Constituição para a qual se estava trabalhando, que é de 88, certo? Então, em 88. E aí, assim, eu fiz ali primeiro Paris, democrático, em Cuba sempre foram bens da União, certo? Mas tudo é bem da União. Então, aí não tem muita diferença do resto, tá? Até as pessoas são bem. Então, aí, mas que foi votado e colocado na Constituição as cavernas como definidas como bens da União, e tem um artigo que fala caracteriza esse patrimônio como patrimônio cultural, e no artigo 225 também fala dos bens espeleológicos, que é falando da questão dos patrimônios ambientais do país. Então, nós temos uma base no topo, que é a Constituição do país, e mesmo assim nós estamos sofrendo essa situação. Então, por isso que eu falo assim, não basta só a legislação. No
no Brasil a legislação, além de ser um ciclo-aula, ela tem legislação que pega e não pega, e tem um jogo político é tão pesado que tem muita coisa constitucional que está no topo da legislação, também não funciona. Então nós temos que associar a questão da legislação com várias outras estratégias, com a ação política, com força em outras áreas. Segue. Bom, em função da Constituição de 88 e da mobilização da sociedade, várias outras coisas aconteceram. As constituições estaduais, é o caso de São Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, acho que também, então, tem vários estados onde as cavernas são patrimônio do estado. Então, coisa que a gente não usa. Devemos lá enxeretar de novo essas coisas e falar, ok, mas aqui não. Certo? Ok, você pode fazer, vale, mas aqui como se está. Agora, isso normalmente precisa ser regulamentado. Aí por leis estaduais, e aí decretos, e assim por diante. Que é uma legislação infralegal, que precisa ser trabalhada. Certo? Tombamento de cavernas, que o tombamento é um instrumento do âmbito cultural, né? E tanto no âmbito estadual, nacional, quanto estaduais. Nós podemos ir para várias cavernas e colocar. As grutas, por exemplo, lá do Bonito, do Lago Azul, na São Aparecida, são tombadas pelo patrimônio histórico. Por isso ajudaram elas a existirem até hoje, indiscutivelmente. Elas tiveram muitas vezes ameaçadas, embora sejam aquelas coisas fantásticas, digamos, relevância máxima sobre qualquer descrição. Certo? Portarias do IBAMA regulamentando o uso e manejo de cavernas. Aí, Decreto Federal de Proteção a Cavernas. Projeto de Lei das Cavernas do Congresso Nacional. Certo? Então tem, por exemplo, uma portaria do IBAMA de 1990, 15 de junho, e uma outra de outubro de 1990. Foi um ano fundamental para a espeleologia, porque essa portaria e depois o decreto federal passaram a ser a base da legislação de proteção das cavernas. Lá em cima falamos de diagnóstico do patrimônio espeleológico brasileiro, que hoje tem um cadastro, tem um inventário, etc., mas nós ainda não temos um diagnóstico realmente. Está válido a ser feito. Identificação das áreas cársticas, definição das ações adequadas, eliminando o uso de cavernas, necessidade de estudos para a delimitação de área de influência, que a primeira vez que se colocou isso era 500 metros, depois passou para 250 metros. Certo? E aí o decreto federal que trouxe a questão de dizer proteção integral. Todas as cavernas são protegidas. Pode ser usada, pode ser não sei o quê, isso aqui, mas nenhuma pode ser destruída. Aí houve um exagero, eu acho que da nossa parte. Então, quando você não prevê a exceção, você transforma, fragiliza o conjunto. Então, agora, a legislação hoje só prevê a exceção, que é como destruir cavernas. É quase um manual. Certo? Aí indicava que era patrimônio cultural, falava das exigências e necessidade de qualquer empreendimento previsto nos sítios espeleológicos, aí não é só a caverna isolada, e a rima. Certo? E aí só colocava manter a integridade física e equilíbrio ecológico de todos. Certo? Aí tem um projeto de lei, que está desde 1990, ele passou todas as comissões e ele está pronto para ser votado a qualquer hora. Só que jamais vai ser colocado para votar. Porque o item 1, o artigo desse decreto, é o do Fábio Feld, e nós começamos dizendo justamente assim, todas as cavernas devem ser protegidas, integralmente. Isto passou a Marina Silva era senadora, ainda lá no primeiro mandato, ela que foi a relatora. E ela fez um substitutivo, mas mantendo a base, etc. Depois a nossa querida Marina Silva, eu ajudei muito, foi ministra. E aí eu falei, ministra, agora é o grande momento de pegar aquele projeto que está lá pronto para ser votado e o governo colocar peso para aprová-lo. Nem que tenha que depois fazer o veto de um itemzinho e fazer uma complementação, etc.
Aí a resposta dela, pra vocês entenderem a coisa, e é a Marina Silva. Ela falou, pois é, o que é bom para o senador não necessariamente é bom para o ministro. Porque o senador tem liberdade de pensamento. E o ministro é um funcionário de uma gestão. Então, esta é a situação que ele tem. Eu estou batalhando, está na minha lista das coisas que eu tenho, só que dificilmente nós vamos conseguir. E olha, sendo ministro, sendo a Marina Silva. Então nós estamos mexendo assim, com forças muito grandes e com linhas de ação. Vocês não têm, se alguém tem alguma dúvida que a linha desse governo é desenvolvimentista no modelo da década de 70, certo? Muito tempo, quer dizer, toda a falácia do desenvolvimento sustentável nem existe. Lá no discurso deve deixar de ter. Certo? Então, nós temos que saber que o momento político é esse, que ou nós temos uma visão disso e a gente sabe que tem uma estratégia para trabalhar com essa questão, ou a gente fica falando para nós mesmos. Está lá, está parado. Já tiveram outros 3 projetos de lei. Que foram tem que ser pensado, isso daí está trancando a pauta desse assunto. Eu até falei com o Fábio, já falei várias vezes, mas ele também é burrão. Eu falei, eu acho que a gente podia até ter um acordo de cavaleiros, eu não sei se alguém cumpriria, acho que está faltando cavaleiros, mas de falar assim, ok, a gente faz um acordo formal, escrito, põe na imprensa, de que a lei vai ser aprovada, que ainda quando era o Lula vai vetar o artigo 1º e vai mandar uma medida provisória dizendo assim, nesse acordo que nós fizemos. É o único jeito, porque qualquer outro projeto de lei vai lá e para nesse daqui. Então teria que ser apensado, esse teria que ser votado primeiro e eles não põem para votação. E se puser para votação hoje, vai perder, vai de 0, vai de 500 a 2, assim, certo? Então, sem uma lei, tudo que nós temos uma coisa da Constituição e nós temos decretos, está faltando uma coisa no meio que é a lei. Nós precisamos ter a lei do patrimônio espeleológico. Um decreto não regulamenta a Constituição. Ele tampa o buraco. Então, até tem uma grande discussão jurídica sobre isso. Então, nós precisaríamos retomar a questão da lei. Só que, nesse momento, com este congresso, com essa coisa assim, só se for uma lei, ficam autorizadas a destruir todas as cavernas da infância. Só uma pergunta, porque o Fábio tinha me dito que eles estavam, ele, pessoalmente, estava preocupado que havia essa tendência a simplesmente engavetar definitivamente todos os projetos antigos. O que, na verdade, o que você está falando seria bom, não? Pois é, eu não posso falar isso alto na frente do Fábio. Não, estou tentando que ninguém repete, não. Mas tem outros 3 projetos lá. Que até já teve a discussão, assim, porque pela norma não pode. Sim. Por quê? Porque já passou por todas as comissões. Ou seja, está pronto para votar. Ou vota, pode ganhar ou perder. Mas não poderia tirar da pauta. Agora, existe um acordo de liderança sendo traçado, de que eles falaram assim, ok, a norma é assim, mas todos nós estamos de acordo que nós vamos limpar, não é só esse, todos os projetos antigos, porque tem coisa lá de 20 anos. Então, assim, eu tiraria todos e não teria para reclamar, pronto, está de acordo. Certo? É uma outra forma de também fazer. Agora, isto está falado há 2 anos, essa história. Depois eu não ouvi mais. Então não sei se está viva essa ideia. Ambiental. E ter um foco, interlocução, um centro de diverso. Então esta foi a ideia central de se criar o SECAP. Em 2007, com a questão da divisão do âmbito do ICMBio, ele foi para o ICMBio. Ao ir para o ICMBio, mudou as características do SECAP. Ele, como um centro do ICMBio, são centros de pesquisa, basicamente, que tem lá. Né?
Então, isso mudou, não é só o Secap, mudou. O Tamar, o Peixe-Boi, tudo isso eram centros de projetos associados, muitas fundações associadas, e tudo isso mudou. E uma das coisas extremamente ruins que aconteceu em termos de enfraquecimento do Secap foi o fato de ICMBio cuida do quê? De unidade de conservação federal. Portanto, tem uma coisa do Tribunal de Contas dizendo: o ICMBio não tem que ficar falando de política nacional de caverna, etc. Ele cuida de caverna que existia dentro de unidade de conservação federal. Então, inclusive, não era assim, teoricamente, o ICMBio o Secap não dá nenhum palpite, seja por qual dentro de um parque estadual. Certo? Aí, então, criou uma situação. Acontece que aí ficou assim, licenciamento e todas essas partes. Depois ficou com o IBAMA, ou seja, dividiram as funções do Secap. Certo? Então, tem um lugar que faz tudo. É assim que ficou, licenciamento lá e com o IBAMA. Gente, vocês não podem imaginar a pressão que hoje o IBAMA sofre. Quer dizer, você quer oferecer um emprego para o seu inimigo, se ele for honesto, se ele for consciente do ponto de vista ambiental, manda ele para o IBAMA, certo? Porque lá ele vai ser todo dia, em tudo. As coisas entram assim, pelo monte. Tem uma manifestação do IBAMA contra, alguém conhece? Não. Ele manda guardar e está resolvido. Dê a população, pressione, tire o diretor, faça não sei o quê. É assim, certo? Então, há uma ditadura civil no Brasil em relação a essas coisas. Então, isso reflete diretamente, principalmente no IBAMA, porque é um dos pontos onde a questão de obras e empreendimentos grandes tem que passar no âmbito internacional. As cavernas lá não custam menos. Né? Então, por isso que assim, às vezes vamos nos segurar em algumas coisas estaduais também, onde for possível, até passar essa ciclo, digamos assim, certo? Bom, teve uma resolução do CONAMA 2004 e que dá indicações e definições para o licenciamento ambiental e instrumentos de gestão em áreas de atividade que pudessem afetar a ciência econômica. Aqui já começou a degringolar a coisa. E a tal do nível de renovação de caverna. Ao colocar isso, como eu falei, a intenção sempre não foi essa, mas inverteu o princípio, pode passar. E chegamos ao decreto 6648, que é uma obra-prima do desvio de função realmente de governo, porque ele foi feito pelo Executivo. Eu acompanhei bem essa história, pessoalmente. Eu descobri um dia, por acaso, que eu estava no Ministério do Meio Ambiente, lá para coisas de Mata Atlântica, e aí descobri que tinha um pessoal, estava no negócio das cavernas lá, não sei o que, o pessoal estava saindo para reunião, os funcionários. Eles já estavam trabalhando nisso em 2003, etc. Até fiz uma matéria denunciando que tinha uma armação, uma surdina para isso daqui. Isto aconteceu por ação de algumas minerações, destaque para Vale do Rio Doce, para o grupo Votorantim, da Votorantim, principalmente por causa do Tijuco Alto, grupo Votorantim, por causa da barragem do Tijuco Alto, porque está lá, em especial duas cavernas lá estão segurando, provavelmente, ser feita essa represa lá. O pessoal da área de Arcos Pains, representado principalmente pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, e o pessoal das hidrelétricas, ou seja, o Ministério de Minas e Energia, dando apoio, o Ministério, no caso das Minas e das Energias, de cavernas. E isso foi negociado no gabinete da então chefe da Casa Civil, atual presidente Dilma. E de lá veio a ordem para o Ministério do Meio Ambiente fazer esse decreto. Então, a
coisa começou escondida, etc. Lastimou profundamente pela assim. Infelizmente, alguns espeleólogos cuja competência técnica e às vezes científica é discutível, estiveram lá em algumas dessas reuniões dizendo representar a comunidade espeleológica, assim que eles não participou, etc. Assim, mas enquanto eram consultores dessas mesmas empresas. E então teve uma hora que a coisa estourou, justamente porque ele denunciou, e começou a discussão, mas mesmo assim a coisa foi fechada. Não, é um decreto que não teve nenhuma participação efetiva de comunidade espeleológica, pensando como comunidade espeleológica. Certo? Isso quer dizer que tem alguns espeleólogos que participaram na confecção desse decreto. E a confecção desse decreto vem junto com uma estratégia toda, que é fazer o decreto, criar todo um mecanismo de licenciamento, capacitar as pessoas dos órgãos de licenciamento para responder segundo aqueles princípios e aquelas metodologias, certo? E gerar empregos, assim, entender bastante, na área de licenciamento associado a cavernas, certo? Então também não é uma coisa só, uma coisa que tem um conjunto de coisas articuladas. E aconteceu. Aí o problema ali, os critérios de relevância de desvio de caverna, que inclusive não respeita nem as outras legislações que tem consolidadas. Quando fala que tem proteção integral, máximo, ok. Alto e médio. Lá em Carajás agora tem relevância máxima, mas está na mesma linha, ou seja, para não respeitar nem essas leis, para poder ser destruído. Alto e médio relevância podem ser destruídas mediante a compensação ambiental, quer dizer, proteção de duas cavernas do mesmo nível. As duas cavernas, se elas são do mesmo nível, elas já tinham que ser protegidas. Quer dizer, é trocar uma autorização por nada. Você não está compensando nada. A obrigação era proteger aqueles. Além do mais, elas são bens da União. Ou seja, você está tendo a concessão para explorar aqui um bem da União, que é um bem mineral, certo? Está destruindo outro bem da União e, teoricamente, você vai conservar outras lá que também já são bens da União e já são para ser conservadas, naturalmente. Ou seja, é uma falácia esse e do baixa relevância podem ser destruídas sem necessidade de compensação. Isso não existe para nada no Brasil. Todo o impacto, a lei das compensações ambientais, das coisas, então assim, obriga todos os impactos a serem compensados. Esse é o único caso, só caverna que não precisa. Certo? Então, seguinte, uma obra de arte. E aí só colocando aquela coisa, a inversão da lógica entre o que existia antes e depois desse decreto 6640. Tá? São irrelevantes até fora do contrato. E a questão da relevância, a Léo deve aprofundar isso do ponto de vista, inclusive, da espeleologia. Relevância você pode provar que existe. Você não pode provar que não existe. Certo? Porque pode ser que você não conheça, não tenha informação, certo? Então, provar que existe, você consegue. Mas provar que não existe, isso do ponto de vista científico, é uma coisa completamente solta. E a segunda coisa é que é assim, como se houvesse relevância absoluta. Relevância é um conceito comparativo. Esta coisa é mais relevante do que aquela. E, portanto, tem uma prioridade de estudar, de proteger, maior do que aquilo, certo? Então, porque quando você fala relevância baixa de uma caverna, por mais baixa que seja uma relevância de uma caverna, teoricamente ela é maior do que qualquer saco de cimento que seja produzido com calcário dali. Agora, é claro que se nós não tivéssemos outros lugares que não tem caverna, que dê para fazer saco de cimento, ok, essa relevância vai equilibrando. Tem coisas estratégicas, tem coisas comparativas. Né? Então, isso em nenhum momento pede a relevância do empreendimento. Pode ser que realmente seja um empreendimento fundamental para o país. O que você fala? Ok, nós vamos perder.
tal coisa, mas nós estamos ganhando uma coisa que tem uma importância maior, estratégica, socioeconômica para o país. Ok, a gente perde tanta coisa assim na vida da gente, dos países também. Certo? Então, esse conceito ele tem que ser completamente alterado. Certo? Bom, houve manifestação bastante de comunidade espeleológica, etc. Assim, eu acho que, digamos assim, foi exercido o jus spermiandi, certo? Mas a gente, em paralelo, ele suscitou as parcerias de outros setores e também, por exemplo, alertou o Ministério Público. Então, isso gerou várias coisas e também eu acho que voltou, teve um dado importante aí também, e pôs junto da comunidade espeleológica brasileira, que estava, certo? Ainda tem trincas, mas estava rachada. E eu acho que isso é muito importante, a gente não pode perder isso, certo? Nós somos muito poucos para enfrentar uma briga desse tamanho, certo? Então é fundamental que haja uma estratégia também articulada com toda a comunidade espeleológica, certo? E não basta a comunidade espeleológica. Nós temos que estar com rede de ONGs, Ministério Público, órgãos estaduais, empresas conscientes, ou seja, nós temos que ampliar o nosso rol de parcerias, porque a briga é numa escala realmente grande, certo? E, bom, projeto de decreto legislativo, até eu queria saber do Pablo, que ele tem essa informação, não sei se você tem aí assim, hoje está assim? Aí? Parado. Pois é. Não foi julgado e... Não. Enquanto isso vai se dando... Houve um parecer negativo? Não, teve um parecer negativo, mas não quer dizer que não vai ser julgado, porque se você tiver um parecer negativo e ninguém for contra o parecer, aí ele sai da pauta, mas ele não pede de ficar contra. Então, ele está lá. Não está andando. dando. Eu falei do Paulo Feldman, talvez. De mão da mãozinha atrás. Sala ao lado. Aí, bom, teve isso, pode passar. Aí o parecer do relator, etc., o pedido, né, de rejeição do projeto, está em uma síntese do que foi colocado, destacado lá, né, são citados nesse parecer, inclusive no caso do Tijuco Alto, no caso do Comitê de Mineração de Carajás, certo? Segue. Aí a Associação Brasileira do Ministério Público e Meio Ambiente entrou com uma representação de inconstitucionalidade na Procuradoria-Geral da República. Ou seja, na verdade, tem uma série de coisas que estão lá do ponto de vista jurídico, internacional, que foram feitas, tomadas medidas para reagir. Só que estão lá parados, devagar, aí foi para o ministro tal, o ministro aposentou, aí foi para o outro ministro do Supremo, que deixou de lado, aí o Fux. Vai. Aí relações, aí o ADI, ação direta de inconstitucionalidade, também em 2009, um pedido de medida cautelar, ou seja, não destrua nenhuma caverna enquanto a gente está discutindo, certo? No entanto, aí os licenciamentos tentando, já teve outras, não sei se duas cavernas só, mas lá em Caetité, na Bahia, um projeto na história do Porto Sul, uma ferrovia ligando a região de Caetité e uma mina Caetité. Nada está licenciado ainda, mas a primeira coisa que fizeram foi destruir cavernas. Certo? Teve alguma ação contra lá? Não. Bom, legislações pós-decreto. Portaria do Ministério que institui o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico. Eu li e acho que está interessante. Agora, este programa ele não tem a legitimidade de ser o Programa Nacional de Patrimônio Espeleológico. Primeiro, que ele desconsidera toda a fragilidade que está esse patrimônio. Segundo, ele pensa só de maneira federal,
um programa nacional que envolvesse os outros entes da federação. Lembrar que nós somos federação, de vez em quando é bom. Terceiro, porque ele estabeleceu metas possíveis que nós vamos proteger 30 cavernas, nós vamos fazer não sei o que, então assim, e comunidades biológicas, mas não existe. É quase que um plano de ação para pedir orçamento do CECAV nos próximos anos. Certo? Porque aí é um dos problemas também que eu acho que é muito importante. No CECAV, nós, digamos, eu brigo para que o CECAV seja fortalecido, é fundamental. Agora, ele precisa ser reestruturado. E essa reestruturação tem que ser profunda, principalmente, às vezes, na cultura do órgão. Ele, muita coisa deveria estar apoiando e ser uma ponte entre sociedade civil, sociedade científica, etc., e o governo. Devia ser uma que articulasse instituições dos vários governos, o governo federal, dentro do governo federal. É uma dificuldade, mas às vezes acaba mais tendo tempo, trabalho de campo, né? Mas que poderiam ser feitos por grupos de psicologia. Eu acho que não podemos aceitar, nos conformar que o CECAV se transforme num grupo espeleológico, um recurso público, para ir fazer levantamento de caverna, fazer topografia de caverna. É para isso que existe o CECAV. Certo? Então, por exemplo, agora apresentado o Programa Nacional, Programa de Proteção a Cavernas. Eu estava ávido para ver o que isso aqui. É específico da área de São Francisco. Certo? Importante, porque está lá outra das grandes ameaças do país, etc. Mas, cadê os grupos espeleológicos todos que trabalham na região, envolvidos naquilo? Por que não apoiou isso? Por que não fortalece? Então, eu acho que tem uma discussão aí profunda que nós precisamos ter, e eu digo, com os nossos amigos do CECAV. Eu acho que é fundamental. A gente não pode achar assim, vamos acabar com esse cara. Acabar com esse cara é pior ainda. Certo? Isso não quer dizer que nós estamos contentes com todas as coisas que estão fazendo lá. Então, fortalecê-lo, mas fortalecer como grande instituição realmente que possa cumprir a sua função. E digo mais, às vezes tem um cuidado excessivo, digamos assim, que chega a algumas coisas até mal feitas, como é o caso que foi feito do embargo das cavernas aqui do Petá, do Barca Figueira. Foi um absurdo. O CECAV a fazerem daquela forma de irresponsabilidade. Embargar justamente as cavernas mais protegidas que nós temos em toda essa região, das mais protegidas do Brasil, melhor que a maior parte das cavernas federais que estão dentro de unidades federais, certo? Dizendo que não tem plano de manejo. Aí vai lá e embarga, agora recente de novo, a Gruta do Vale de Baixo. E embargou a visitação porque eles deram uma recomendação completamente antiambiental, que é: não pode cruzar a gruta e sair do outro lado lá, porque eles têm um problema com o vizinho do lado de lá. Foi todo mundo para voltar pisoteando a caverna depois da água, etc. Então, causaram impacto ambiental na gruta na Mavari, um impacto que não existia antes da recomendação. Então isso não é aceitável no órgão ambiental. E aí vai e embarga, que é o jeito mais fácil e burocrático de colocar a coisa. Não importa se isso tem impacto para a comunidade, para a própria gruta, para a proteção do patrimônio espeleológico na região. Então coloca todo mundo contra. Então assim, coisa semelhante aconteceu lá no Poço Encantado, lá na Bahia. Foram lá, embargaram, deram uma multa pesada para o cara, e aí depois inauguraram com as mesmas obras que o cara tinha feito. Então, se era tão ruim, devia ter feito um trabalho de restaurar o que eu. Não, tá igualzinho. Só depois de multa, embargo, etc. Então, tem certas coisas que precisam ser ditas e nós precisamos, então, discutir. Por quê? Porque isso enfraquece a questão do patrimônio espeleológico. Eu acho que um dos caminhos mais importantes que nós temos é um altíssimo trabalho com a mídia e um trabalho muito intenso com o turismo e caverna. Hoje, tudo passa por uma questão de calculadora, de benefício.
né, serviços ambientais, etc. E um dos mais aparentes, mais notáveis, é a questão do turismo. Eu acho que a gente deve incentivar o turismo, bem feito, claro, com os planos, com controle, com coisa, nas cavernas brasileiras, porque elas que dificilmente alguém da mineração conseguiria demolir a caverna de Santana. Certo? Agora, põe a caverna de Santana escondidinha lá no meio de um estado que não tem a tradição, etc. Então, assim, já teria coisas semelhantes já foram destruídas. Então, eu acho que aí tem uma coisa que nós estamos pensando, uma estratégia também. Encerrando, aí coloquei, Vale tem aval para um projeto de 20 bilhões de reais. E aqui, relíquias serão destruídas para mais de 1000 cavernas. Na área de Carajás, certo, que é a maior mina de ferro do mundo, disponível. Agora é o seguinte, em algum momento houve alguma discussão nacional, ou foi chamada a comunidade espeleológica, etc., para contribuir, para tentar achar a solução, ao menos de falar, vamos guardar alguns testemunhos importantes, vamos conhecer profundamente. Porque a Vale contratou, parece que 28 dólares. Então, assim, eu espero que seja. Eu fico muito à vontade de falar, a Vale é patrocinadora, só que uma coisa, outra coisa. Certo? Então, isso está fazendo errado. E como política nacional. Então, nós temos que denunciar esse tipo de coisa. Nós temos que reagir. Nós temos que fazer campanha contra esse tipo de coisa. Então, não dá para aceitar que seja assim. Então, isso eu acho que é fundamental. Queria deixar aqui só para dizer assim, eu acho que a gente realmente tem que agir politicamente, em paralelo a essa ação técnica, jurídica, legislativa que a gente tem que fazer. A gente deve nunca deixar de colaborar nesse sentido. Passando, legislação de proteção é a peça fundamental de uma política nacional de conservação e uso sustentável do patrimônio biológico. Precisa ser reconstruída de forma participativa envolvendo o governo federal, governos estaduais e municipais, em alguns casos, os setores científicos relacionados, o Ministério Público, os setores empresariais, envolvidos em toda a comunidade filológica. Então fica aqui a coisa que eu acho que a SBE, em articulação com o RedSpere, com os grupos isolados, com os pesquisadores isolados, etc. Então, assim, a gente precisa realmente colocar como prioridade número 1 essa questão da proteção das cavernas e ter seminários, esquentar o tema e trazer esses parceiros. Certo? A legislação não basta. É necessário repensar a governança institucional relacionada ao patrimônio filológico brasileiro. Com destaque do SECAB e o IBAMA, como já falei, órgãos ambientais dos estados, que são normalmente os licenciadores, são grande parte das coisas, né? Os órgãos da área da cultura, o CONAMA, o Ministério Público, etc. Então, assim, eu tenho que pensar essa questão da governança. Só falar, mesmo quando a gente tenha uma legislação, tem um parecer negativo do SECAB, do CERUVIL, nesse caso da Vale. Tem, não é que não tem. E tem uma legislação que diz que deve passar a Vale. Então nós temos. Só que a Vale é tão poderosa que ela fala, não vou perder tempo com isso. Eu vou lá no telefone, vou lá e fala assim, dá um jeito no que eu certo? Foi assim que foi resolvido. Eu acho que no dia seguinte da rede, carimbado o passaporte agora. Certo? Precisa envolver e mobilizar a sociedade brasileira no conhecimento e mobilização em defesa do seu patrimônio espeleológico. Para tanto é fundamental uma intensa ação junto à mídia. Eu acho que nós precisamos levantar coisas assim. Tem gente que fala, antigamente até tinha preocupação muito, não tinha falado assim, vamos mostrar coisas que são frágeis, onde pode ir, pessoas destruídas, etc. Os inimigos das cavernas sabem exatamente onde elas estão, mais do que nós em muitos casos, certo?
Então não é por acho que o obscurantismo que nós vamos proteger a caverna. Ao contrário, é divulgando bem, uma forma bem feita, com uma coisa educativa, etc. Mas mostrando que isso é um patrimônio dos brasileiros. Se não conhece, se não sabe, se não envolve, se não faz propaganda, a sociedade não se envolve. Se a sociedade não se envolver, não tem força para proteger. A articulação do movimento ambientalista, a promoção de campanhas, a valorização do espeleologismo, entre outros. Fechando, sabe? O papel dos espeleólogos é central para o conhecimento da evolução das cavernas e sítios espeleológicos. Também eu acho assim, toda a legislação deve ser de sítios espeleológicos, certo? Ou seja, o nome do que é lugar, não de caverna. Caverna isolada não existe, certo? É quase uma abstração geológica. Então, nós estamos primeiro falando de um ambiente subterrâneo que é conectado com um ambiente externo, né? E recursos hídricos, fauna, e tudo, clima, etc. Então nós vamos pensar conjuntos, mesmo quando é uma cavidade. Né? E a união, a articulação da comunidade. E enfatizar as questões éticas associadas ao exercício dessa atividade, seja ela amadora ou seja profissional. Eu só lembro que quando a gente trabalhou nessa coisa primeiras coisas da legislação de proteção do patrimônio espeleológico, existia praticamente dois tipos de espeleólogos. O espeleólogo excursionista, ligado a ritos, e toda a exploração, etc., continua existindo, voluntário, normalmente, etc., então, assim, dos grupos de espeleologia, que ia para explorar, fazer mapa, estudar, não sei o quê, e o pessoal que também era associado, ligado à universidade. Começou a surgir a partir da década de 70. Né? Então, que começou a ter gente na área de biologia, de geologia, de ecologia, etc. Ou seja, conseguia casar sua profissão com a atividade de espeleologia. Então, isso era, a comunidade espeleológica era isso. Hoje é diferente, nós também devemos ter uma atualização disso. Além destes, nós temos outros. Nós temos cada vez mais a espeleologia também como uma atividade profissional bem remunerada, ligada à questão de licenciamento. Tem muita gente trabalhando com empresas e com os órgãos licenciadores. Dentro dos órgãos, um órgão e nas empresas também. Então, como é que a gente trabalha a questão da comunidade como um todo, que nós devemos pensar não como os inimigos ou como isso, como aquilo, ao contrário, como são pontas, eu acho, aí da preocupação com a questão espeleológica em todos esses setores. Né? Eu até, assim, para personalizar tudo, eu quero dar um exemplo aqui. Regênio, está na Votorantim Cimentos. Né? Eu já brigando muito na Votorantim Cimentos. A espeleóloga foi para lá. Ok, ela poderia ter sido massacrada e absorvida por uma visão antiga se a empresa não tivesse preocupada em fazer uma coisa de sustentabilidade. Aí estava lá, perdemos mais um, certo? Mas é diferente quando a empresa, por isso que você tem que pensar institucionalmente. Se a empresa falar, eu quero ter uma ação diferente, aí tem espaço para espeleólogos lá dentro fazer um trabalho fundamental. Porque é muito melhor ter gente lá e prevenindo impactos nas ações, nos projetos, etc., antes de sair, certo? Do que ter tudo ser segurado lá no órgão de licenciamento. Então nós precisamos sim. Agora, gente, vamos ter clareza. Esses valores e as questões éticas devem se sobrepor a qualquer outro. Nós podemos também aceitar que o nome da espeleologia, certo, seja usado contra a proteção de cavernas, que também tem acontecido em muitos casos. Então, eu acho que essa é a última coisa que eu queria falar. Tem uma listinha, vocês têm algum slide, mas não vamos passar.